Meus amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos e a todas com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos concede esta boa oportunidade de outra vez estarmos aqui e compartilharmos mais um comentário das lições da Escola Bíblica Dominical para Jovens, no objetivo de cooperar com os irmãos no preparo dos estudos semanais das aulas. Eu creio que você, professor, professora, ou mesmo um aluno que vem aqui assistir aos nossos vídeos, faz isso em busca de um comentário prévio, de um estudo, um subsídio que possa auxiliá-lo na compreensão, no desenvolvimento, na construção de sua aula dominical. Deus te abençoe, espero que esteja sendo tão enriquecedor para você quanto tem sido para mim, porque na medida em que nós lemos, pesquisamos, investigamos, Deus ele vai abrindo cada vez mais a nossa mente, nos ensinando coisas cada vez mais atuais para colocarmos em prática e assim sermos um crente melhor na presença bendita de Deus. Deus abençoe você que tem orado por mim. Saiba que eu tenho orado por vocês todos os dias, ainda que não conheça todos os irmãos que assistem aos nossos vídeos, que acompanham-nos na nossa página do Facebook, mas eu tenho orado diariamente por vocês, suplicado a Deus saúde, proteção, sabedoria dos altos céus, para que continuem dando prosseguimento a este belíssimo ministério que Deus lhes confiou, que é o ministério do ensino. Muito bem, dando sequência ao estudo de nossas lições esse trimestre, cujo tema geral é Jesus e o seu tempo, conhecendo o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus, hoje nós estaremos vendo aqui a relação entre Cristo, Jesus e os grupos minoritários de sua época. O título de nossa lição é Jesus e as minorias. Existe aqui uma orientação pedagógica na nossa revista de mestres e que eu aconselho muitos professores lerem e, na medida do seu possível, seguirem essas orientações. Alguns professores não costumam ler esses quadros de objetivos, de interação, de orientação, os subsídios bibliográficos que vem na nossa revista de mestre, eles vão apenas ao conteúdo da aula propriamente dito, mas não levam em conta essas informações didático-pedagógicas e esses auxílios como outras leituras, indicação de livros. Mas é importante que o professor ele leia tudo aquilo que está na lição, cada frase, cada palavra, cada indicação de leitura, ele deve estar atento a tudo, principalmente essa orientação pedagógica, que é aquela orientação que visa instruir o professor sobre atividades, sobre ações que ele deve ou pode estar desenvolvendo em sua sala de aula para enriquecer cada vez mais a exposição, o diálogo, o debate sobre o conteúdo da lição. Aqui, por exemplo, na nossa orientação, nós temos aqui o comentarista, a equipe da CPAD, orienta, por exemplo, o professor a proceder a alguns recortes, coletar recortes de notícias de jornais, revistas, sites, enfim, pedirem para os seus alunos fazerem isso também. Como é que você pede para os seus alunos fazerem isso? Você pode fazer isso antecipando num domingo, por exemplo, domingo que vem, você já pede para os alunos fazerem isso sobre a lição do outro domingo. Nesse caso, esses recortes de jornais, você já poderia ter pedido domingo passado aos seus alunos para terem feito, ou então você pode fazer isso mantendo um contato constante com eles através de telefone e das redes sociais, que está aí, é um meio de comunicação maciço, todo mundo, a maioria das pessoas utiliza. Então, durante a semana, você vai mandando isso para os seus alunos, pedindo para eles fazerem esse tipo de atividade. É importante que todo professor tenha uma planilha com nomes completos, data de aniversário e telefone de seus alunos. É importante que, se o professor ele tem uma rede social, o Facebook, o WhatsApp, ele possa estar no constante contato, adicionar todos os seus alunos e mandar essas atividades, Alguns casos de tipos de discriminação que acontecem no Brasil. Então seria uma interessante atividade
para esses alunos levarem para a sala de aula. Você abriria ali um espaço de 10 minutos para esses alunos exporem esses exemplos de discriminação, seja social, está aqui na nossa revista de mestre, né? Seja discriminação física, seja discriminação étnica ou racial, seja discriminação em virtude da idade, e, portanto, faixa etária, seja discriminação sexual ou alguma outra forma de discriminação, como, por exemplo, a religiosa. Então, você pegaria, junto com seus alunos, porque a aula não se faz só a partir do professor, a aula é uma construção de toda a equipe envolvida naquele evento da aula, portanto, professor e aluno devem estar preparados para a aula, e aí você, junto com seus alunos, iria debater, se não todos, mas pelo menos alguns casos selecionados de discriminação que acontecem no Brasil e como nós, enquanto Igreja do Senhor, à luz da Bíblia Sagrada, né, porque a nossa autoridade maior é a Palavra de Deus, a carta magna do universo. Então, como nós, à luz da Palavra de Deus e, sobretudo, a partir dos debates suscitados por essa lição, poderíamos contribuir com a sociedade no sentido de, se não resolver todos esses casos de discriminação, mas pelo menos amenizá-los, né? Reduzi-los ao mínimo possível, porque Paulo disse que o Evangelho é poder de Deus. Então, de que forma a gente pode, através do Evangelho, contribuir para derrubar todas essas barreiras, né, que segregam ainda homens, mulheres, velhos e meninos hoje? Como é que a gente poderia cooperar com a sociedade no sentido de mostrar que todos nós somos irmãos, somos semelhantes e que devemos prezar pelo amor recíproco, pelo respeito pela pessoa humana? Essa lição ela tem também esse objetivo de discutir essas questões. E aqui o comentarista ele põe aí que Jesus também viveu em uma sociedade marcada pela discriminação aos grupos menos privilegiados, né? Daí o título de nossa lição, Jesus e as minorias. É importante ressaltar aqui que minorias são aqueles grupos da sociedade de menor expressão ou alvos de uma atenção deficiente por parte da coletividade. Minorias não são apenas os grupos em menor número, em menor quantidade da sociedade. Porque, por exemplo, nós vamos falar nessa lição de hoje sobre as mulheres e as crianças. E não existe qualquer estudioso que esteja disposto a afirmar que no tempo de Jesus as mulheres existiam em muito menor número que os homens, também as crianças. Não necessariamente, né? Geralmente existe o número de mulheres acompanha o número de homens ou se sobrepõe a ele, né? Então, minorias aqui não é necessariamente uma parcela da sociedade que tem uma expressão quantitativa menor. Não necessariamente. Minoria pode ser um grande grupo da sociedade, uma grande parcela da sociedade e, no entanto, alvo de menor cuidado, de menor atenção por parte de toda a coletividade social. As mulheres são um exemplo disso, que na época de Jesus, não exatamente hoje, porque hoje as mulheres já desfrutam de direitos legais, de posições sociais de destaque. Veja-se, por exemplo, a presidente de nosso país é uma mulher, né? Há quem ache isso uma tragédia, há quem ache isso uma grande evolução social. Bem, deixando essas discussões de lado, o fato é que nós temos uma presidente, ou como ela gosta de ser chamada, presidenta, né? O que tem levado aí os linguistas a um grande debate gramatical. Mas está aí, né, demonstrando que houve uma evolução ou uma transformação social profunda a ponto de as mulheres alcançarem posições de independência e de autonomia. Mas quando retornamos 2.000 anos à história e vamos exatamente para a Judéia, Galileia, para o Israel do tempo de Jesus, nós vamos ver que não era bem assim, esses grupos minoritários não recebiam essas posições de destaque, não recebiam esses privilégios que hoje eles possuem. E veremos isso aqui com a graça de Deus. O primeiro e o segundo tópico vai nos falar então sobre alguns destes grupos minoritários da época de Jesus. Você, professor, vai me entender porque eu vou aqui unificar esses dois tópicos no só para trabalhá-los aqui de forma corrida, sem fazer aqui uma divisão entre o primeiro e o segundo tópico,
porque eles vão aqui estar trabalhando as mesmas questões que são esses grupos minoritários, né? Primeiro vai se falar sobre os pobres e os doentes, os deficientes, depois vai se falar sobre as mulheres, as crianças e os samaritanos, e aqui na figura dos samaritanos eu vou falar sobre os estrangeiros. Então eu vou falar aqui de uma forma corrida sobre esses grupos minoritários, trazendo também a minha parcela, o meu comentário, e espero ser útil para vocês. E aí no final, rapidinho, a gente faz um fechamento sobre como tratar essas minorias. Entretanto, desde já antecipo também que eu não vou destrinchar esse terceiro tópico como um tópico à parte, porque esse tratamento às minorias nós vamos fazer aqui no decorrer de nossa exposição, ao momento em que formos apresentando cada grupo de menor expressão na época de Jesus Cristo, em que estaremos vendo o tratamento que Jesus ofereceu a estas pessoas e o exemplo de Jesus para nós, né? Porque o nosso padrão aqui, o nosso paradigma, o nosso modelo vai ser Jesus Cristo, né? A forma como Cristo tratou, a forma como Cristo dignificou a pessoa humana, independente da classe social, independente da condição financeira, independente da faixa etária, independente da condição física, da saúde ou ausência de saúde, nós vamos pegar em Cristo um modelo de tratamento humanitário dessas pessoas e vamos transpor, porque afinal de contas não é isso que é ser cristão, não é ser imitador de Cristo, não é seguir os passos de Cristo. Então, se nós reivindicamos para nós o título de cristãos, devemos agir como Cristo agia em relação às pessoas. E ele mesmo disse que nisto conhecerão que sois meus discípulos, no amor de uns para com os outros. Então, o amor que Cristo manifestou para com as pessoas, não levando em conta a situação em que elas viviam, o desprezo a que elas estavam acometidas, a pobreza, a miséria que lhes aplacava, deve nos também servir de exemplos para tratarmos essas pessoas ainda hoje, porque Jesus disse, por exemplo, os pobres sem tereis convosco, né? Nós sempre vamos ter na sociedade mulheres, nós sempre vamos, aliás, no dia que deixar de ter mulher na sociedade, a sociedade se acaba, né? Porque são as mulheres que geram crianças em seu interior. Então, nós sempre teremos mulheres, sempre teremos crianças, porque antes que se alcance a idade adulta, todo mundo passa pela faixa etária da criança, né? Sempre teremos idosos, né? A não ser que Deus agora ele resolva começar a chamar todo mundo na idade adolescente ou da juventude, mas sempre teremos idosos, sempre teremos pobres, sempre teremos doentes, deficientes. Aliás, essas pessoas estão aí também para estimular em nós o exercício do amor, da caridade, né? É exatamente porque existem pessoas doentes na sociedade que Deus ele nos convida a manifestar o fruto do Espírito Santo. Sermos pacientes, sermos bondosos, generosos, né? E servirmos sempre essas pessoas com alegria. Então, o modelo de Cristo é um modelo para nós em todas as épocas, em todos os lugares. Então, primeiro eu gostaria de começar aqui falando com vocês sobre o tratamento que Jesus deu às crianças. Você sabe que até mesmo as crianças gostavam de estar juntos de Jesus para ouvirem-no falar, pregar, ensinar e também serem participantes dos grandes milagres operados por Cristo. Você vê que aquelas costumeiras multidões que seguiam Jesus, 4, 5 mil pessoas, para quem Jesus multiplicava pão e peixe, ouve-se falar ali sobre crianças no meio daquelas multidões. Muito possivelmente, em uma dessas multiplicações de pães e peixe, quando os discípulos ficaram atordoados sobre como Jesus daria de comer a todas elas, tendo mandado que elas se sentassem e os discípulos as servissem, né? De repente aparece ali um garoto, talvez não fosse tão criança, muito possivelmente um adolescente, mas é justamente um garoto, um menino, que aparece no meio daquela multidão para oferecer a Jesus o objeto da multiplicação, né? É um garoto que chega para Jesus trazendo 5 pães e 2 peixinhos e que um dos discípulos tripudiou, debochou, disse: o que é isso para tanta gente? Mas foi o suficiente.
O que é isso? Isso é o suficiente, foi a resposta de Jesus. Então, as crianças, os meninos, as meninas costumavam estar perto de Jesus. Jesus ele ensinava, e aqui desde já eu chamo a atenção especialmente para nós professores, porque a forma como Jesus ensinava, a pedagogia de Jesus, ela era uma pedagogia tão maravilhosa que todos queriam estar perto de Jesus. Mulheres, crianças, idosos, religiosos, doutores, estrangeiros. O ensino de Cristo comunicava vida. O ensino de Cristo era um ensino libertador das massas sofridas e oprimidas pela religiosidade vã de sua época, oprimida pelos domínios estrangeiros. Então, essa turma toda queria estar perto de Jesus. Veja, por exemplo, que houve um caso em que algumas mães trouxeram suas crianças para que Jesus as abençoasse. E o que foi que aconteceu ali? Os discípulos repreendiam aquelas mães e aquelas crianças. Diziam, não, o negócio de Jesus aqui é com gente grande, o negócio de Jesus é com os adultos. Jesus, percebendo aquela má atitude dos seus discípulos, os repreendeu. Eles repreendiam as crianças, diziam que com Jesus era só os adultos, mas Jesus repreendeu seus discípulos, dizendo, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. E diz a Bíblia que Jesus pegou aquelas crianças, tomou-as em seu colo, abraçou-as, afagou-as e abençoou elas. Jesus ele gostava de crianças, né? Infelizmente hoje alguns pregadores não se fazem entender pelas crianças. Há uma discussão se é interessante retirar as crianças, muitas igrejas fazem isso, retirar as crianças do culto na hora da pregação e levá-las para uma salinha particular onde a tia, a professora, a dirigente do conjunto vai ali ministrar um culto, uma mensagem para as crianças numa linguagem típica, numa linguagem que elas possam entender. Há quem questione isso, há quem diga que não deveria ser assim, que as crianças deveriam ser deixadas no templo como todos os outros e que deveriam também ouvir a pregação feita pelo pregador ali oficial no culto. Mas o fato é, meus irmãos, que essas crianças, ou dentro do templo, ou numa salinha à parte, elas estão aprendendo a palavra de Deus. Elas estão recebendo o evangelho. É errado se tirarmos as crianças do culto e levarmos elas para uma sala à parte, para irmos apenas brincar, para irmos apenas tocar músicas, para fazer o que muitas professoras infelizmente têm feito, reúne as crianças dentro de uma sala, colocam uma música lá para ficar tocando e vão ficar usando as professoras o seu celular, entrando nas redes sociais, conferindo as mensagens do Facebook e do WhatsApp. E aí está totalmente errado. O que se deve fazer é retirar essa professora porque ela não está capacitada nem autorizada para ensinar essas crianças. Jesus disse, deixai as crianças virem a mim, não as estorveis, não as embaraceis, não privem elas de virem a mim. E infelizmente tem muitas líderes de criança, muitas professoras de escola dominical infantis que estão impedindo, que estão estorvando, que estão embaraçando as crianças virem até Jesus. Como? Quando deixam de dar uma boa aula, quando deixam de ensinar às crianças o Evangelho de Jesus Cristo, quando deixam de aproveitar o lúdico, a música, as brincadeiras, como uma forma de educar as crianças no caminho do Senhor e produzem brincadeiras só pela brincadeira, só pelo rir, só pela diversão, mas sem nenhum conteúdo pedagógico cristão, estão impedindo as crianças de verem Jesus. Aí está errado. Aí o superintendente da escola dominical, a coordenação do departamento infanto-juvenil da igreja, o pastor da igreja precisa estar atento para ver isso. Porque quando se retira as crianças de dentro do templo na hora do culto, deduz-se que é para levar essas crianças para um ambiente acolhedor, onde elas vão também louvar ao Senhor, orar e receber uma mensagem da palavra de Deus na linguagem que elas entendem. Isso eu estou de comum acordo. Não vejo nenhum problema nisso. Não vejo nenhum problema nisso. E, aliás, eu acho isso muitas vezes recomendável, especialmente quando pregadores que utilizam uma linguagem mais rebuscada, mais erudita, estão ministrando para a igreja de modo que não se fazem entender pelas crianças. Embora eu, particularmente, digo que o bom pregador é como Jesus. O bom pregador ele tem em Cristo o seu modelo. Como? É aquele que se faz entender
por todos, indistintamente, né? É aquele que fala para o fazendeiro entender, para o agricultor entender, para a mulher dona de casa entender, para o estudante universitário entender. Ele não é simplista, mas também não é rebuscado. Ele não é erudito ao ponto de não ser entendido pelas massas populares, mas também não é superficial a ponto de transgredir, a ponto de irritar e provocar os ouvidos mais exigentes. Ele é moderado, ele é equilibrado, ele fala numa linguagem simples, mas profunda, como Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinava coisas simples, mas profundas. E é por isso que as multidões concorriam para ele. E é por isso que até as crianças queriam estar perto dele. Veja uma outra situação, por exemplo. Quando os discípulos discutiam entre si sobre quem era maior no reino de Deus, Jesus fez o quê? Jesus chamou uma criança, olha como isso é interessante. Jesus chama uma criança e coloca ela no meio dos discípulos, colocar no meio da ideia de centralidade. Aquela criança, a partir daquele momento, ela é a centralizada, ela se torna objetivo do olhar e da atenção de todos em sua volta. Jesus centralizou aquela criança. É importante que nós façamos isso hoje também. As crianças precisam de uma atenção especial. As crianças precisam de um ensino, de uma educação de qualidade. Não é fazer o que muitas escolas dominicais têm feito no mês de janeiro, no início do ano. Escolhe qualquer professor, escolhe qualquer regente, escolhe qualquer dirigente, porque para trabalhar com criança qualquer pessoa pode trabalhar. Não, senhor, está totalmente errado. Se você é superintendente, se você é obreiro, pastor da igreja, está me ouvindo agora, eu digo para você, no temor do Senhor, que está errado. Essa coisa de escolher qualquer pessoa para trabalhar com criança, não. As crianças, elas devem ser centralizadas no nosso ensino. Elas devem ser objetivo de estima, de apreço, de amor, de um investimento muito maior da igreja, sobretudo da educação cristã. Professores que ensinam criança, líderes de criança, devem ser homens e mulheres que tenham temor de Deus, que tenham uma vida exemplar e que tenham conteúdo bom, agradável para passar essas crianças, porque elas estão ali sendo formadas na base. E se a base, se os fundamentos dessa criança forem mal construídos, elas poderão estar comprometidas para o resto da vida. Jesus centralizou, Jesus colocou no meio. Aí o outro evangelista vai dizer que Jesus colocou ao seu lado. Olha que coisa interessante. Um evangelista diz que Jesus colocou no meio, outro diz que Jesus colocou ao seu lado. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus colocou no meio, ao lado dele. É o lugar exato, justo, onde as crianças devem estar. No meio, objetivo ou objeto de toda a nossa atenção, de todo o nosso amor, não serem largadas, não serem deixadas para lá, não serem tratadas de qualquer modo, centralizadas e serem colocadas ao lado de quem? De Cristo. Não é ao lado do pica-pau amarelo, não é ao lado da Chapeuzinho Vermelho, não é ao lado da Cinderela, não é ao lado do Bob Esponja, é ao lado de Cristo. As nossas crianças precisam serem alvo de nosso amor, de nossa atenção e colocadas ao lado de Cristo. E aí Jesus ele dá uma lição extraordinária para os seus discípulos, dizendo: qualquer que recebe uma dessas crianças, a mim me recebe. E quem dentre vós quiser ser o maior no reino de Deus, deverá ser o menor. Vocês devem ser como esta criança, simples, despretensiosa, livre e liberta de toda e qualquer soberba, arrogância, presunção, prepotência. É preciso humilhar-se, é preciso ser simples como as crianças são simples. Oh, meus irmãos, queira Deus que nós recebamos hoje a simplicidade das crianças, para que possamos oferecer a Deus um culto, um louvor e uma adoração que realmente seja uma adoração de servos e servas de Deus, não de alguém que ocupa a posição de deuses. Lembra da recente polêmica? Alguém que andou por aí dizendo que nós somos semideuses, ou deuses diminutos, ou pequenos deuses. Não, Senhor, nós devemos ser como crianças na presença de Deus. Você vai ensinar isso para jovens no próximo domingo. Então instrua os jovens da sua sala a tratarem com amor, com respeito, as crianças da igreja, os irmãos mais novos, quantos rapazes e moças que porque têm 18, 20, 25 anos,
25 anos maltratam seus irmãos de 7 anos, de 10 anos, né? Quantas crianças que deveriam ter dos seus irmãos mais adultos, o amigo mais chegado, o irmão íntimo, colega próximo, companheiro para rir, para divertir-se, para viajar, para, compartilhar as coisas boas e ruins que eles vivem na vida. Mas, na verdade, muitas crianças aborrecem os seus irmãos mais velhos. Por quê? Porque não há qualquer amor, não há qualquer afetividade entre esses irmãos. Que Deus nos ajude a vivermos o que diz o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, o exemplo que Jesus Cristo deu às crianças, e não só colocando elas como objeto de atenção em seu ensino, mas Jesus curou crianças, né? Jesus ressuscitou crianças, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Jesus libertou crianças de possessões demoníacas, como o filho daquele homem, né, que levou a criança aos discípulos e eles não puderam expulsar o demônio, mas Jesus expulsou. Né? Então Jesus ele tem um amor todo especial voltado para as crianças e assim devemos ser nós também. Depois chegamos aqui nas mulheres, Jesus e as mulheres. Se os discípulos queriam impedir as crianças de virem a Jesus, também em algum momento quiseram impedir as mulheres de virem a Jesus. Pegue, por exemplo, aquela mulher cananeia que vinha gritando, né, no meio daquela multidão, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia de sua filha que estava miseravelmente endemoniada. E os discípulos pediam para que aquela mulher se calasse. Senhor, manda essa mulher ir embora. Pelo amor de Deus, essa mulher está aperreando aqui, está, provocando barulho, ruído, e tá ficando feio, né? Porque imagina uma mulher vindo aqui, gritando no meio da multidão, tá constrangendo aqui a gente e tal. Manda essa mulher embora. E Jesus calado ficou, porque ele estava provando a fé daquela mulher, né? Jesus já sabia que um grande milagre haveria de se realizar naquele dia em favor daquela mulher e de sua filha. E é interessante porque era uma mulher suplicando o favor de Cristo em favor de outra mulher, né? Que era sua filha, uma jovem, uma criança que estava precisando de um grande milagre de Jesus. E aí Jesus diz para aquela mulher que não era lícito retirar o pão da mesa dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Claro que Jesus ali não está tratando aquela mulher com desrespeito. Eu até pontuo aqui que Jesus nunca tratou mulher alguma com desrespeito, com piadinhas, como nós costumeiramente fazemos hoje, não é? Se tem alguém no trânsito dirigindo, né, e o trânsito está demorando, está atrasando tudo, a gente nem viu a cara do motorista, mas a gente já diz logo o quê? Só pode ser uma mulher. Né? Hoje as mulheres, infelizmente, na nossa sociedade, século XXI, que ainda continua machista, né? Nós tratamos as mulheres com muito desrespeito. Julgamos que todas as desgraças, todas as mazelas da sociedade, da vida, é culpa das mulheres, quando na verdade não é. Culpam as mulheres pelo pecado ter entrado no mundo, porque dizem que foi a mulher que foi enganada pela serpente, mas Adão exercia autoridade, Adão exercia liderança sobre a sua família, sobre a sua mulher no Éden. Por que é que ele não esteve junto à mulher? Por que é que ele não acompanhou a mulher? Por que é que ele não deu atenção suficiente à mulher e disse à mulher, não vamos comer esse fruto proibido, antes se deixou enlaçar da mesma forma que ela? A culpa não foi da mulher, a culpa foi do casal. Essa é que é a grande verdade. Mas Jesus nunca tratou as mulheres com piada. Jesus nunca tratou as mulheres com desprezo, com menosprezo, nunca fez gracinhas. E quando ele diz para aquela mulher que não é lícito retirar o pão da mesa e lançar aos cachorrinhos, ele está utilizando uma expressão forte, recorrente entre os judeus, apenas para ressaltar que a sua obra, prioritariamente, era voltada para os membros da sua família, para os seus irmãos, para os judeus. E de fato, João diz que ele veio para o que era seu, mas como os seus não receberam, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O que Jesus está apenas dizendo para aquela mulher é, mulher, eu não vim prioritariamente para os estrangeiros, eu vim para os meus irmãos, para os judeus. Mas Jesus ele espera. Jesus ele ouve a resposta daquela mulher, e na resposta daquela mulher estava a manifestação de sua fé, que era tudo que Jesus esperava ouvir para liberar o milagre sobre a vida de sua filha. Aquela mulher ela responde a Jesus, ela não se sente agredida pelas palavras de Jesus, ela não se sente ofendida, ela não diz, mas o Senhor está me chamando de cachorrinho, o Senhor está me chamando, e aliás, cachorrinho ali não é uma palavra, né, nas palavras de Jesus, em que inclusive a nossa versão na língua portuguesa está no diminutivo,
diminutivo não é uma palavra para denigrir, para ofender, né? Cachorrinho ali é uma expressão para se referir aos animais domésticos, não aos cães de rua que viviam ladrando pelo meio das ruas, latindo no meio da rua, né? Os vira-latas. Cachorrinho ali nas palavras de Jesus faz referência aos animais domesticados. Então, quando a resposta daquela mulher vem, que é: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Em outras palavras, ela dizia: Senhor, eu na verdade não preciso que o Senhor desvie seu ministério para mim, nem para a minha família. Eu não quero isso, eu não quero que o Senhor faça um show de pirotecnia, de milagres voltados apenas para mim e para minha filha. Eu quero apenas uma migalha, eu quero apenas um pedacinho do teu milagre. E Jesus dá este pedacinho de milagre que a mulher precisava, dizendo: mulher, grande é a tua fé, vai em paz, pois a tua filha já está liberta do mal. E de fato estava. Então Jesus, ele tratava as mulheres com respeito, mesmo quando todos diziam: manda embora essa mulher, afasta essa mulher daqui. É importante nós percebermos, meus irmãos, que ninguém em todas as escrituras sagradas tratou com tanto respeito e com tanta dignidade as mulheres, restituindo a elas a posição ao lado do homem, para que Deus havia originalmente criado a mulher da costela de Adão no Éden. Porque Deus criou a mulher não para estar abaixo do homem, não para ser pisado, esmagado pelo homem, mas para estar ao lado dele. Deus disse: far-lhe-ei uma adjuntora. E Cristo vem e provoca ali tanto o ensino quanto ações revolucionárias de sua época. Porque as mulheres na época de Cristo, para você ter uma ideia, o Dr. Russell Norman Champlin, em sua enciclopédia No Verbete Mulheres, ele fala que na época de Cristo existia uma linha de judeus, de mestres judeus, tão rigorosa contra as mulheres, que dizia que era melhor queimar a lei do que ensiná-la às mulheres. Veja que absurdo, veja que legalismo. Jesus ele confrontou esse legalismo de cara, face a face. Veja o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, por exemplo, é um capítulo inteiro de Jesus denunciando o legalismo, os desvios morais, éticos, espirituais dos fariseus, dos mestres, dos doutores da lei. Engraçado porque tem um momento lá que o doutor da lei salta e diz: Senhor, falando da forma como o Senhor está falando para os fariseus, o Senhor ofende a nós também, que somos doutores da lei. A Jesus não pede perdão nem desculpa. Jesus diz: e ai de vós também, doutores da lei. Porque vocês têm a chave do conhecimento, fecham o conhecimento, nem entram e nem deixam os outros entrarem, né? Vocês trancam, vocês fecham a porta do céu, do entendimento, da sabedoria, do conhecimento para as outras pessoas. Vocês ficam do lado de fora e deixam os outros do lado de fora também. Jesus não teve pena não, Jesus ele realmente repreendeu todo mundo mesmo, porque estava tudo errado. Como é que pode alguém chegar ao absurdo, e judeus na época de Jesus diziam isso, de dizer que é melhor queimar a lei do que ensinar as mulheres? E de fato as mulheres não eram ensinadas nas sinagogas. As mulheres não podiam desempenhar papéis importantes de destaque, não podiam ensinar, não podiam conversar com homens em público. Existiam judeus que eram aversos à ideia da mulher andar ao lado do marido no meio da rua. O marido tinha que andar passos na frente, a mulher bem atrás, né? Alguns homens hoje em dia gostariam dessa ideia, né? De se verem livres de suas mulheres. Eles andam por aí metidos aos boizinhos da vida, né? E nunca andam com as mulheres e com os filhos, só querem andar sozinhos, livres, leves e soltos. Eles certamente teriam uma afinidade com esses judeus da época de Cristo. Mas Jesus ele vem para restaurar a dignidade. Jesus vem para dizer que a mulher deve estar ao lado do homem. Claro, você vai, por exemplo, para Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e 28, que inclusive é o texto do dia em nossa lição, que diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, já vos revestistes de Cristo. Nisto, em Cristo, na conversão, na nova vida com Cristo, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que em Cristo as barreiras da segregação social, racial, étnica, que dividia, que separava os homens entre si e entre Deus, foram derrubadas, foram colocadas ao chão. Existia uma promessa lá em Joel 2, 28 e 29, que dizia o próprio Deus: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne indistintamente. Ele diz: os filhos e as filhas
profetizarão. Não há distinção sexual. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Não há distinção de faixa etária. E até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Não há distinção de classe social. Veja que desde as profecias veterotestamentárias, profecias como a de Joel, que remontavam para 800 anos antes de Cristo, Deus já estava prometendo derramar do seu maravilhoso Espírito Santo indiscriminadamente sobre todos os que crerem. Sobre homens, sobre mulheres, sobre velhos, sobre meninos, sobre servos, sobre livres, sobre todos, e Cristo veio para dizer isso. Aliás, Jesus disse, e Lucas registrou, Jesus cita uma passagem de Isaías 61 e 62, quando ele disse, dentro do templo, quando ele leu, na sinagoga, ele toma o rolo de Moisés. Nós já estudamos isso e já vimos que nas sinagogas dos tempos de Jesus era comum os homens judeus terem oportunidades para lerem e até para fazerem explanações sobre porções da lei do Senhor. E Jesus ele toma o rolo que lhe é dado, o rolo de Moisés, e ele lê Isaías 61, 1 e 2, quando Isaías profetizava dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu a pregar as boas novas sobre os quebrantados de espírito, sobre os pobres, sobre os aflitos. E Jesus diz: hoje essa escritura se cumpriu em mim. Então Jesus ele vem de fato para todos, para restituir dignidade da pessoa humana, porque a pessoa humana é o que o terceiro tópico de nossa lição vai falar, é a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E embora o pecado tenha depravado a raça humana, embora o pecado tenha destituído o homem da glória de Deus, mas Deus ele deseja restituir o caráter, a dignidade, e somente o Evangelho, somente o amor de Cristo pode fazer isso. Jesus disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Jesus salvou mulheres. Veja, aquela mulher, por exemplo, na casa de Simão o fariseu, Jesus disse para ela: mulher, os teus muitos pecados estão perdoados. Jesus curou mulheres. Veja aquela mulher que sofria do fluxo de sangue há 12 anos, tocou nas vestes de Jesus, coisa que inclusive era algo absurdo, porque se já era absurdo para uma mulher andar junto com os homens na época de Cristo, se já era absurdo e proibido pela lei que uma mulher que sofria de fluxo de sangue, estando, portanto, em estado de impureza, se envolvesse no meio da multidão, já era mais absurdo ainda que uma mulher, em todo esse estado, tocasse no homem. Mas aquela mulher fez, transgrediu todas essas ordens legais. É por isso que o texto lá vai dizer que ela tremia de medo quando Jesus perguntou quem me tocou. Alguém pode se perguntar: mas por que ela tremia de medo? Ela não estava curada, não recebeu milagre? É porque como mulher ela não podia ter tocado no homem, que não era seu marido, ainda mais em público. Como mulher em seu estado de impureza, sofrendo fluxo de sangue, ela não poderia estar no meio das pessoas, ela deveria ser afastada do convívio social. Ela cometeu diversos crimes contra a lei de Moisés, e ela sabia que poderia ser punida com morte por causa daquilo. Então ela tremia de medo. Mas Jesus olha para ela com um olhar de misericórdia, porque Cristo não é objeto de medo, mas de amor, de afeto das pessoas. Não há por que termos medo dele, há por que amarmos ele, porque ele é Senhor, ele é misericordioso, ele é bondoso. E ele disse para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser livre deste mal. E outras, Jesus atendeu o pedido de mulheres mesmo estrangeiras. Acabei de falar para você, a mulher cananeia que suplicava Jesus favor pela sua filha miseravelmente demoniada. Jesus conversou com mulheres em público, à luz do meio-dia. O caso da mulher samaritana. Você sabe que existia uma rixa muito grande, antiguíssima, entre os judeus e os samaritanos, porque os judeus são os descendentes da tribo ou do reino sul de Israel, aquela tribo que foi deportada e levada cativo para a Babilônia e que ficou ali exilado por 70 anos, mas que manteve uma identidade nacional, que manteve a lei do Senhor, que preservou, apesar de muitos desvios e apostasias, mas muitos judeus, estimulados pelos santos profetas de Deus do cativeiro, como Jeremias, que ficou em Jerusalém, como Daniel no palácio em Babilônia, como Ezequiel entre as massas sofridas de Judá exiladas, muitos judeus preservaram sua identidade.
preservaram o amor, preservaram a obediência à lei, preservaram os bons costumes dos judeus. Não é à toa que as sinagogas, como já estudamos isso, é uma construção a partir do exílio, porque os judeus buscavam manter essa unidade. Você sabe que os persas, eles permitiram aos judeus preservarem a sua cultura, os seus costumes, venerarem o seu Deus e a sua religião, né? Então, os judeus do Reino Sul mantiveram a sua identidade, ao contrário dos judeus do Reino Norte, quando foram exilados pela Síria em 722 a.C., foram dispersos pelo mundo inteiro. Os samaritanos são descendentes do Reino Norte, que se misturaram com outros povos, que contraíram casamentos mistos com estrangeiros. Aliás, essa era uma tática dos assírios, né? Era misturar os povos dominados, garantindo assim a perca de uma identidade nacional, né? Garantindo assim que essa mistura iria fragmentar, dissipar esses povos e colocar por terra toda a possibilidade de rebelião, de insurreição contra o império e de busca e retomada pelo poder. Então, infelizmente, os judeus do norte se perderam, os israelitas se perderam, né, ao longo do tempo. E os samaritanos é essa raça mesclada, mista. Por isso havia essa objeção, essa rivalidade. Além do que, os samaritanos haviam instituído o seu próprio local de culto, que não era Jerusalém, que não era o templo do Senhor na época de Cristo, o templo de Herodes. Não era. Eles tinham o seu próprio lugar de adoração. Quando, na verdade, desde que Deus ordenou a construção do templo, Deus havia dito que era ali o local para se adorar, conforme o Antigo Testamento apresenta. É que os samaritanos, eles não consideravam, né, todo o Antigo Testamento como literatura inspirada, mas o Pentateuco de Moisés. Então, o que é que acontece? Jesus, ele conversa com a samaritana. Jesus, ele transgride os costumes, ele transgride as normas, as etiquetas sociais dos judeus de sua época, para estar junto de quem precisava. Ele usou mulheres positivamente como ilustração em seu sermão, né? Não era como muitos pregadores hoje, né? Não é como muitos pastores hoje, que citam as suas esposas enquanto estão pregando de modo negativo, né? Que é um desrespeito, né? Um desrespeito. Imagina você estar pregando e vai usar como ilustração sua própria esposa e pior, usa a esposa como uma ilustração negativa. Ah, irmão, porque minha esposa dorme até meio-dia. Ah, porque minha esposa não sabe cozinhar direito. Ah, porque minha esposa é meio vagarosa para essas coisas. Ah, porque minha esposa é caladona, não conversa com ninguém. Ah, porque minha esposa não me acompanha no ministério. O cidadão vai citar a esposa, vai expor a família de modo negativo na pregação. Como é que pode um negócio desse? Ele precisa aprender com Jesus, porque Jesus usou as mulheres como exemplo positivo, como uma ilustração positiva em seus ensinos. Ele diz, por exemplo, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que, tendo perdido a sua dracma, varre toda a sua casa até encontrar, e quando encontra, chama as amigas para fazer festa porque encontrou a dracma perdida. Jesus definitivamente amava as mulheres. Não é à toa, como está posto em nossa lição, né, que às mulheres foi dado o privilégio de contemplar em primeira mão Cristo ressurreto. A Globo não estava lá diante do túmulo de Jesus há 2.000 anos atrás, naquela manhã de domingo, quando ele ressuscitou. A CNN, né, os grandes portais de notícia do Brasil, o Estadão, a Veja, o UOL, Yahoo, nenhum deles estava lá. Nenhum grande jornal do mundo, The New York Times não estava lá, a TV Al Jazeera não estava lá, nenhum grande portal de comunicação, de informação estava lá. Mas lá estava, diante do túmulo de Jesus, para ter aquele vislumbre do rosto glorificado de Cristo. Maria, Salomé, Maria, mãe de Tiago, e outras mulheres que foram com o objetivo de embalsamar o seu corpo. Elas viram Jesus em primeira mão. Maria Madalena, aquela de quem haviam sido expulsos 7 espíritos malignos, estava lá para ver Jesus glorificado e ressurreto. Definitivamente, Jesus ama as mulheres. Jesus e os pobres. O próprio Jesus encarnado, o apóstolo Paulo diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para nos enriquecer em todas as coisas. Jesus, ele não ostentava fazendas, luxo. Seus pais eram pobres. Veja que, por exemplo, lá com 40 dias de vida, quando o casal vai apresentar Jesus no templo, Maria e José não levam uma ovelha, não levam um carneiro para oferecer como oferta no templo. Eles levam o quê? 2 pombinhas ou 2 rolinhas, que era a oferta dos pais pobres, na época de Jesus, já determinado na lei de Moisés.
Quando os magos vêm do Oriente apresentar a sua oferta a Jesus, e aí ele já não era mais um recém-nascido, ele deveria ter aproximadamente 2 anos de idade, eles vêm trazendo o quê? Especiarias finas para oferecer a Jesus. Muito possivelmente porque Jesus ali também ainda estava muito pobre e necessitaria da prata, do ouro, daquelas especiarias, daqueles perfumes, daquele óleo caro, para de repente os seus pais até venderem, comercializarem e terem algo para oferecer àquela criança de 2 anos de idade. Jesus entra em Jerusalém, em sua entrada triunfal, montado no jumentinho, virgem, que nem dele era, foi tomado emprestado. Ele disse, as aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus disse aos seus discípulos, não acumulem para vocês tesouros nessa terra, onde o ladrão rouba e a traça rói, mas acumulem tesouros do céu. Só pode dizer isso quem não acumula. Jesus estaria desautorizado a dizer isso para os seus discípulos se ele fosse um senhor que acumulava dinheiro para si. Mas ele não acumulava. Com Jesus não era acumular, era repartir, era doar. Ele disse para o jovem rico que veio a ele perguntando o que deveria fazer para herdar a vida eterna. A resposta final de Cristo para ele foi, vai, vende o que tem e reparte com os pobres, dá o dinheiro aos pobres. Né? Então com Jesus não era acumular, não era ter, não era possuir, era repartir. Jesus era pobre e sempre gostou dos pobres. Aliás, graças a Deus por isso, né? Seu professor poderá dizer para os seus alunos no próximo domingo, graças a Deus que Jesus ama os pobres. Não é que o Evangelho prega o pobrismo. Não é que o Evangelho é uma ofensa contra a riqueza. Não, o Evangelho não prega contra a riqueza. O Evangelho prega contra a ostentação. O Evangelho prega contra a avareza. O Evangelho prega contra a cobiça. O Evangelho prega contra a possessão indiscriminada de bens, quando eu tenho alguém do meu lado necessitado e eu só me preocupo em acumular para mim mesmo, como aquele louco insensato da parábola de Jesus, que disse, come, bebe, folga-te, ó alma, porque tens depósito para muitos anos. É contra isso que Jesus prega. Mas se eu tenho e dou a outros, então não há nenhum problema nisso. Se eu reparto, se eu sou liberal, veja que Jesus tinha mulheres ricas que acompanhavam-no em seu ministério e que supriam o seu ministério com as suas riquezas, com as suas fazendas. Então o problema não é ser rico, não é pecado ser rico. O problema é ser rico trancafiado na sua própria riqueza. É ser tão pobre ao ponto de só ter dinheiro, né? Como dizia Rockefeller, né? É ser tão pobre ao ponto de só ter dinheiro. Mas Jesus ama os pobres. Jesus dizia no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus, né? Os pobres de espírito, né? Aqueles que são humildes diante de Deus, que se colocam diante de Deus como incapazes, que buscam a capacidade do alto. Nós vamos ver que quando os discípulos de João vêm até Jesus para confirmar se ele é ou não o Messias que havia de vir, qual é a resposta de Jesus para aqueles discípulos de João, para que fossem informar ao Batista que estava na prisão? A resposta de Jesus é, digam a João que vocês veem e ouvem. Os cegos estão recebendo a vista, os mudos passam a falar, os surdos passam a ouvir, paralíticos estão andando, mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado o reino de Deus. A grande massa que acompanhava Jesus eram pobres. Para quem Jesus multiplicou pães e peixes? Para ricos? Os ricos não precisavam daquilo. Os ricos tinham com que comprar pães e peixes a ponto de sobejar. Quando Jesus multiplica pães e peixes, é para saciar a fome daquelas multidões por quem ele se compadeceu. Porque os evangelhos dizem que ele, vendo aquelas multidões sentadas na relva, como ovelhas sem pastor, multidões aflitas, diz a Bíblia que Jesus se compadeceu delas. Né? E aí Jesus ordena aos seus discípulos que dê de comer aquelas multidões famintas. Quem eram elas? Eram pessoas pobres. Jesus gosta dos pobres. Será que hoje nós temos demonstrado um olhar especial, um carinho, um afeto pelos irmãos mais humildes da nossa igreja? Você, professor, de repente leciona para um grupo de jovens cuja média ali da posição da classe social seja os jovens de classe média, classe alta, não sei. A Igreja Assembleia de Deus, desde suas origens e ao longo de seus 100 anos, né, é uma igreja que teve uma atuação
cada vez mais crescente, popular, nos locais mais pobres de nosso país. Nós temos juízes, embargadores, professores universitários, nós temos engenheiros, arquitetos, pessoas de alta posição social também como membros de nossa igreja, mas a grande massa assembleiana é uma massa constituída de pessoas humildes, de pessoas de classe média ou baixa, de pessoas mais pobres. Louvado seja Deus, porque os nossos missionários, os nossos pais na fé, né, não tiveram qualquer olhar de discriminação. Aliás, Daniel Berg e Gunavingre, quando chegaram a esse país, não tinham dinheiro nenhum, né, nem tinham casa para morar. Chegaram aqui esperando por um milagre de Deus e pela ação de uma alma bondosa que os conduzissem a um abrigo. Né? Os fundadores da Igreja Assembleia de Deus chegaram aqui por um milagre, depois de uma longa e exaustiva viagem no navio em situação precária. Então, Jesus, ele gosta dos pobres e ele estimulou, não é? Ele não só demonstrou amor profundo pelos pobres, como ele estimulou o favor e a caridade em favor dos pobres. Veja, por exemplo, que na casa de um fariseu que convidou Jesus para uma refeição, Jesus ele disse, olha, quando vocês oferecerem um jantar, uma refeição, não convidem os amigos ricos, fazendeiros de vocês não, porque aí fica essa coisa de comadre, de compadre, você oferece o almoço para ele é rico, oferece o almoço para você, e o coitadozinho do pobre fica lá fora sem comer com ninguém, sem ter do que se alimentar. Quando vocês oferecerem uma refeição, convidem os pobres, convide os carentes, os necessitados, porque eles não terão com que lhes retribuir, mas recompensados serão vocês na ressurreição dos justos. Olha que coisa linda, né? Jesus diz, olha, faça o favor, a gentileza, a generosidade por quem realmente precisa. Porque, meus irmãos, já dizia o poeta Zeferino Roça, fazer o bem para quem não precisa é insultar o necessitado. Fazer o favor, sabe, doar algo para quem não precisa desse algo é insultar o necessitado, é insultar o pobre. Inclusive eu pontuo aqui que existem 3 disciplinas que nós cristãos, se você quiser tome nota disso, 3 disciplinas que nós precisamos ter no ato de doar. Primeira disciplina, dar ao que realmente precisa. Né? O João Batista, às margens do Rio Jordão, deserto da Judéia, ele diz, olha, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Não é dê uma a quem já tem, não, é dê uma a quem não tem nenhuma. Um grande problema nosso hoje é fazer campanhas, arrecadação de cestas básicas na igreja e ficamos doando essas cestas básicas sem levar em conta quem realmente precisa. A gente dá pela festa. A gente dá muitas vezes para famílias abastadas, enquanto famílias necessitadas ficam sem esse alimento, sem esse provimento. Né? Nós precisamos dar a quem realmente precisa. Se temos 2 túnicas, devemos dar uma a quem não tem. Devemos convidar os irmãos carentes e necessitados para as nossas festas, para os nossos banquetes, para que eles tenham o que comer junto conosco à mesa. Segunda disciplina que nós precisamos ter no ato de doar é agir com verdadeira generosidade e espontaneidade. Não dar com tristeza, com amargura, com raiva no coração, com rejeição. Paulo disse que Deus ama o que dá com alegria. E a terceira disciplina no ato de doar é não tocar trombeta. Porque tem muita gente que faz, mas lança em rosto. Tem muita gente que dá, aí depois sobe ao púlpito, pede o microfone e vai contar tudo o que já fez, como o fariseu que orava no templo se acabando, dizendo que dava o dízimo de tudo quanto tinha, que jejuava 2 vezes. Jesus disse, é um fariseu, se voltou para casa vazio do mesmo jeito. Né? Nós não podemos lançar em rosto as obras que nós fazemos, porque se nem Deus lança, né? Tiago diz que ele não tem peça a Deus sabedoria que a todos dá e não lança em rosto. Quem somos nós para lançar? Se Deus, que é o verdadeiro doador da vida, da saúde e de todos os bens, não lança em rosto, quem somos nós para nos atrever a lançar em rosto aquilo que nós fazemos para os nossos irmãos? Que Deus nos ajude a, como Jesus, termos um olhar especial voltado para as classes mais pobres, mais necessitadas da Igreja do Senhor. E o relacionamento de Jesus com os deficientes físicos, com os doentes. Já vimos o tratamento de Jesus com as crianças, com as mulheres, com os pobres. E o tratamento de Jesus com os doentes, com os deficientes físicos. Muitos queriam impedir também, vejam, queriam impedir as crianças, queriam impedir as mulheres, né? Os fariseus, doutores da lei mais abastados, também discriminavam Jesus por andar com os pobres, por participar das festas, dos banquetes que as pessoas ofereciam para Jesus, queriam impedir também de os deficientes, os doentes virem a Jesus. Veja, por exemplo, no caso do cego Bartimeu, que clamava, Jesus, tem misericórdia de mim. Né? E aí, o que é que diziam para o Bartimeu? Cala-te, cego.
Pelo amor de Deus, olha, Jesus não quer negócio com criança, Jesus não quer negócio com mulher, Jesus não quer negócio com doente. Pelo muito contrário, Jesus queria negócio com as crianças, com as mulheres e com os doentes. Cala-te, Bartimeu. Mas Bartimeu clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou chamar o cego. Manda chamar Bartimeu. Que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus, ele teve um olhar todo especial. Aliás, ele disse, e repito, né? Não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Vim para os doentes. Foi justamente para curar que Jesus veio. Aliás, o ministério de Cristo, os 4 evangelhos estão recheados. E aqui eu poderia facilmente citar qualquer um dos milagres, vários, diversos. João diz que foram tantos que nem todos os livros do mundo poderiam caber as obras que Jesus fez. Claro que João utiliza ali uma hipérbole, uma figura de exagero, para se referir às muitas, às grandiosas obras realizadas por Jesus Cristo. E foram muitas. Os milagres estão aí, não vou nem citar, né? Muitos milagres de cura. Cura de leprosos, cura de paralíticos, cura de cegos de nascença, cego que ficou cego no meio da vida, ressurreição de mortos, as massas doentes, as massas sofridas, gente que não tinha dinheiro para se tratar com o médico, ou gente que tinha dinheiro com os médicos, mas que acabou tudo e não recebeu a cura, como a mulher do fluxo de sangue, que diz o texto que ela tinha dispendiado tudo com os médicos sem sucesso e só piorava em vez de melhorar, né? Então veja, até mesmo os ricos vinham em busca dos milagres de Jesus. Porque, meu amigo, tem doença, como câncer, por exemplo, que o dinheiro não resolve, que riqueza não resolve. Não adianta mandar para São Paulo, não adianta mandar para o exterior. Tem doença que vem, e se não é a intervenção do meigo nazareno, você morre doente. Quantas pessoas que foram acometidas de doenças desenganadas pelos médicos, apesar de serem muito abastadas financeiramente falando. Mas Jesus Cristo veio e sem cobrar um centavo, sem marcar consulta, sem agendadia, operou milagre sem precisar do bisturi médico, né? Que coisa linda, né, meus irmãos? E a quantas pessoas doentes Jesus concedeu o milagre da cura? Quantos deficientes, paralíticos, que não foram tratados com Jesus como pecadores, como os judeus costumavam tratar. Ah, se está doente é porque tem pecado. Existia uma tradição, né, no judaísmo que mostrava que o doente, ele era doente por causa de um pecado cometido por ele ou pelos pais deles. Jesus diz lá para aquele cego de nascença, né, para os seus discípulos, referindo-se ao cego de nascença: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. E o dia dessa glória se manifestar é hoje, é aqui e é agora. E Jesus restaura a visão daquele homem. Aliás, restaura não, porque ele nunca teve. Jesus, ele dá a visão que aquele homem nunca teve. Aquele jovem nunca pôde contemplar a luz do dia, nunca pôde ver as cores, nunca pôde ver as pessoas que falavam com ele em sua volta, mas naquele dia ele voltou para casa com o poderoso milagre de Cristo em sua vista, em seus olhos. Muitos milagres de Jesus Cristo foram realizados em favor dos doentes. E mais do que, eu pontuo aqui, mais do que cura para o corpo, Jesus concedia cura para a alma, ofertando-lhe perdão dos pecados, restituição da dignidade e da autoestima. Porque não tem coisa melhor do que uma pessoa que viveu humilhada, mendigando. Veja, por exemplo, que a maioria dos doentes relatados no Evangelho eram pobres, eram mendigos. Porque existia uma estreita relação naquele Israel de Jesus entre a pobreza e a doença e a pobreza. Veja que muitos doentes falados, citados nos evangelhos, eram mendigos, estavam mendigando. Por quê? Porque o sujeito é deficiente, não pode trabalhar, é afastado da família, é discriminado da sociedade, da religião, porque é tido como um pecador miserável. Quem vai abrir as portas para essa pessoa? No culto não poderia ministrar, porque o doente não poderia ministrar no culto. Muitas vezes nem sequer poderia se dirigir ao templo em Jerusalém ou a uma sinagoga próxima, indebilitado pela sua enfermidade, pela sua doença, pela sua paralisia ou cegueira. Jesus vem para restituir a dignidade, a autoestima e o amor à vida para estas pessoas, né? Que coisa linda, né, meus irmãos? E todas aquelas pessoas restauradas por Cristo voltavam para casas alegres, felizes e contentes, saltando, glorificando a Deus. Algumas voltavam tão empolgadas que se esqueciam de voltar para agradecer, né? Algumas pessoas se empolgavam tanto com os milagres de Cristo que nem se lembravam de agradecer, como aqueles leprosos, né? 9 leprosos foram para casa e nem voltaram para agradecer a Jesus o milagre da cura, tão empolgados que eles estavam. Eu coloco aqui, será que a igreja tem proporcionado um ambiente acolhedor e de respeito para as pessoas como os deficientes físicos?
Será que a nossa igreja tem providenciado rampas para quem precisa locomover-se com cadeira de rodas? Ou será que a nossa igreja só tem aquela escada ali de degraus, né? Que é difícil até para os irmãos de mais idade subirem, né? Quantos irmãos idosos têm dificuldade de ir à igreja porque precisam subir 15, 20 degraus de uma grande escadaria da igreja, que não providenciou um elevador, que não providenciou uma rampa, que não providenciou um obreiro, um porteiro para estar ali na porta auxiliando esses irmãos de mais idade a subir as escadas, a subir a rampa, a subir com a sua cadeira de roda? Será que nós temos tido um olhar para essas pessoas, né? Porque visto que Cristo não vai curar a todos, porque definitivamente realmente a cura não vai se manifestar sobre todos, mas pelo menos a cura do coração, no sentido de nós manifestarmos empatia por essas pessoas, deveria existir, tomando pela mão, ajudando o irmão de mais idade a subir as escadarias do templo. Será que nós temos tido um olhar para essas pessoas, né, meus irmãos? Vale você, professor, discutir isso com os jovens aí na sua classe no próximo domingo. E para encerrar, Jesus e os estrangeiros, né? Eu não gostaria de encerrar esse estudo hoje sem falar do relacionamento entre Jesus e os estrangeiros. As pessoas de fora de Israel, que também é um grupo minoritário, que também é uma minoria, né? Porque os judeus só queriam que a missão fosse para Israel, mas Jesus ele também contempla os estrangeiros. Eu já falei da mulher cananeia, o centurião que envia os seus servos a Jesus suplicando milagre em favor do servo dele, centurião, muito possivelmente um homem romano, né, um cidadão romano que trabalhava ali gerenciando uma centúria, 100 soldados romanos. Ele pede a Jesus um milagre em favor do seu servo, Jesus manda uma palavra de milagre que restaura a saúde do servo daquele centurião. Os evangelhos dizem que os gregos vinham para ver Jesus. Por quê? Porque os seus ensinos, os seus milagres, a sua vida percorreu, a sua fama percorreu o mundo inteiro e todos queriam ver Jesus. Você sabe que no templo em Jerusalém havia divisões. Parte dos gentios, os estrangeiros, parte das mulheres, parte dos homens, parte dos sacerdotes. Mas em Cristo, todas essas barreiras, conforme Gálatas 3, 7 ou Gálatas 3, 27 e 28 nos traz. Todas essas barreiras que dividiam homens, mulheres, estrangeiros, judeus, servos e livres, são derrubadas, são quebradas. E em Cristo, ao pé da cruz, tudo se nivela, não é meu irmão? Porque ao pé da cruz não há distinção de classe social, ao pé da cruz não há segregação racial, ao pé da cruz só existe uma classe de pessoas, pecadores, carentes da graça de Deus. E Cristo veio para todos, e até mesmo estrangeiros, até mesmo samaritanos, como aquela mulher samaritana que foi alcançada, foi alvo do amor e da misericórdia de Cristo. Quantos que vindos de fora para ver Jesus voltaram para casa levando uma porção de amor, de cura, de saúde e de vida eterna? Jesus disse assim: muitos virão do ocidente e do oriente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E eu lhes digo que o Filho do Homem virá para servir a todos quantos estiverem à mesa. Jesus, ele não só veio para os judeus, prioritariamente, mas não exclusivamente para os judeus. Ele veio para salvar a todos os que nele crerem. Professor, Deus te abençoe. No próximo domingo, uma excelente aula da parte de Deus para você e para seus alunos. Que essa lição de hoje, ela sirva-nos para mudar em nós o nosso pensamento, a nossa conduta e a nossa ação em favor do próximo. E depois vai se falar aí sobre as minorias autoritárias, né? Nós vemos hoje aí os grupos gaysistas, as feministas, né? Que querem impor a pulso uma agenda gay e uma agenda feminista para um regime democrático como o nosso. Mas a igreja vai lutar e esperamos e oremos pelos políticos que nós elegemos lá para o Congresso Federal, para que lutem também para garantir a ordem e o progresso dessa nação, não deixando que uma agenda autoritária de uma minoria se sobreponha à maioria. Cristo também veio para salvar os gays e as feministas, mas elas precisam crer, pois Jesus disse: os publicanos e as meretrizes precederão os fariseus no reino de Deus. Mas por quê? Porque ouviram a mensagem do Evangelho e creram. É preciso crer e se arrepender. Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Querendo Deus.